Olá, gente, boa tarde. Vou chamar a Josi. Estamos aqui para mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre propósito. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí. Olá, Michele, boa tarde. Já vou chamar já a Josi já. Peraí. Ela já vai entrar. Isso. Oi, Josi, mandei o convite para você, ver se chegou. Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Eu pus o fone, tiver tudo bem. Vocês põem um joinha aí para mim, por favor. Josi, chegou o convite? Boa tarde, pessoal que tá chegando. Beleza, Lise. Beleza, gente? Agora vamos só esperar a Josi chegar, né? Que aí a gente já vai batendo um papo já. Aqui, deixa eu mandar outro de novo o convite para Josi. Já mandei uma vez, vou mandar de novo. Aqui tá meio... Aí, de novo, Josi, eu mandei. O tempo aqui tá meio friozinho, pessoal. Como é que tá aí? Hoje começou a esfriar, tá um tempinho escuro, sabe? Aquele tempinho meio feio. Josi, mandei o convite. Como é que tá? Chegou? Você conseguiu ver? Oi, Silvinha, boa tarde. Que bom vocês aqui, fico feliz. Boa tarde, quem tá entrando. Vamos ver aqui. Agora acho que vai dar certo. Tô guardando um minutinho. Ali, entrou. Oi, Ju. Tudo Tudo bem? Boa bem? tarde, Josi. Tudo bem, Tudo você? bem? Tudo certo. Frio? Aqui começou. Ai, é Eu mais, olhei. né, Josi? Sim, hoje amanheceu com 5 graus e agora tá 16. Pelo menos já esquentou já um pouquinho. Já um Tava pouquinho. até. Aqui tava, você viu falando, tá, os tempos escuros, sabe? Aquele meio rancoroso que as pessoas falam, não é? Meio fechado, Uhum, assim. Então, tá sim. desse jeito. Conexão tá ruim, Silvinha? Tem mais alguém travando, gente? Como é que tá? Aqui eu tô bem, eu tô vendo a Josi, tá tudo tranquilo. Você tá me vendo Eu bem, também. Josi? Pra Então, mim aqui tá também tá tranquilo também. tranquilo. Vê se Pode você ser que entra e seja a sai, Silvinha, alguma internet. coisa. Pode ser daí. Bom, Silvinha, perdão, Josi, tô até chamando já de Silvinha, porque é da Ah, mesma a região, Silvinha é eu acho. vizinha, né? Então, pessoal, essa é a Josi. Boa tarde de novo para todo mundo. Bom, beleza, as pessoas estão falando que aqui tá certinho, então a gente vai Tá, continuando. Silvinha, vai vendo tá aí, bem. vai dando, falando aqui pra gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Essa é a Josi, uma querida de uma facilitadora que faz muito tempo, desde o ano passado, né, Josi? Que a gente está Sim. tentando fazer a live e não dá certo, e marca um dia e não dá certo com as crianças, e foi férias. E aí foi acontecendo várias coisas. E aí falou, vamos fazer agora? Então vamos fazer agora. Às vezes até pensou em falar outro tema, porque ela é pedagoga, falando sobre isso, falar sobre esse momento que a gente está vivendo quanto mãe, né, em casa com as crianças, sendo um professor que está deixando todo mundo de cabelo branco. Hoje a Ju me ligou, falei, Ju, se a minha cabeça não encher de cabelo branco agora, nunca mais enche na minha Nunca vida. mais. Não, eu estava assim, doida, com tanta tarefa, tanto vídeo, tanta coisa. Sim. Mas nós decidimos, nesse momento, falar sobre propósito. Por que nós decidimos falar sobre propósito, sobre mudança de profissão, de despertar? Porque é um momento que está todo mundo em casa, está todo mundo olhando para si, né? É um momento que eu acho que a grande maioria das pessoas estão se redescobrindo, acordando, olhando outras possibilidades na vida. E talvez aquilo que não estava bom, pode ser um momento agora de olhar para aquilo e de ver um pouco a mudança. A Ju falando que eu falei, sei, que eu não sou professor, fiquei doida. Enfim, gente, por isso que a gente vai falar de propósito, tá? Nesse momento, de mudanças de profissão, de como é que foi se despertar para a Josi. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, Josi, por favor, apresenta um pouquinho para as pessoas aí que estão nos ouvindo. Tá bem. Eu sou Josi Fogaça e dei aula por 20 anos, sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação em supervisão escolar e depois de um tempo, assim, no sistema educacional, eu recuei. Optei em cuidar dos meus filhos. Tenho 2 filhos, um de 10 e um de 4 anos.
E sou casada, enfim, moro em Canela, na Serra Gaúcha, frio. E, e essa é a Josi, então, assim, um pouquinho da minha formação. E aí, não sei se eu já posso contar, Ju, me diz aí o que eu Pode posso ir contar. contando. Que, Tá. é, que você, assim, quando você decidiu que você parou, falou que parou de lecionar, né? Quando suas crianças eram Isso. pequenas, Eu porque dei você aula, pode falar. eu dei aula por 20 anos. Nossa. Comecei bem cedo, assim, bem jovem. Aos 15 anos eu Uhum. trabalhava já na educação infantil. Uhum. E sempre gostei muito de criança. E aí eu comecei a dar aula em ensino médio, em escolas públicas, depois fui para a escola privada, enfim. Assumi a coordenação de uma escola também. Então eu fui saindo de um espaço, fui experimentando, né, da educação infantil para o ensino fundamental, do fundamental para o médio, depois eu passei para a coordenação. E assim, eu sentia um vazio. Eu não me sentia completa. Em alguns momentos eu me senti completa. E assim, eu Sim. lembro exatamente esses momentos, que foi quando eu trabalhei numa escola estadual aqui do Rio Grande do Sul, que é o CIEP, é um centro. Ele é bem conceituado, assim, já foi premiado. E quando eu trabalhava lá no turno integral, eu dava aula de teatro, dava aula de comunicação, então eu dava aulas alternativas. E Sim. ali eu me encontrei muito. Eu gostava muito, me sentia assim super feliz. Tanto que até hoje os alunos me procuram, assim, a gente criou um vínculo muito grande. Só que quando volta para o sistema, eu me entristeço, né? Volta, Uhum. ai, o padrão aquele de vencer conteúdo, de precisar avaliar num sistema de prova. E isso começou a me incomodar muito, muito mesmo. Aí o que eu fiz? Eu parti para coordenação pedagógica. Bom, vou fazer supervisão Uhum. escolar, vou tentar ajudar os professores. E aí o que acontece, Ju? Que a gente também não tem, por conta de um sistema, não tem como acessar muito isso, né? Sim, É sim. difícil, é É. muito difícil. Eu E falo que, também não. desculpa, Pode pode falar, falar. desculpa, te cortando. Esse momento que você falou que você estava lá, trabalhava, e tinha momentos que você estava feliz, né? Eu vivi isso também. E eu falei até num vídeo que eu assisti o filme da Frozen 2 há uns tempos atrás, e eu achei maravilhoso, eu achei lindo. A Elsa, ela tá feliz, ela fala isso, ela tá bem, ela tá feliz, né? Ela se tá lá com a Anna, abriu as portas do castelo. Só que ela escuta um chamado, ela escuta uma voz, e ao mesmo tempo que ela tá feliz, tem um vazio muito grande dela. E até que um dia Isso, ela teve coragem, olha, eu até arrepio, porque eu achei muito lindo isso. Ela teve coragem de ir sim. atrás dessa voz, e que não foi fácil o caminho. Foi muito desafiador esse caminho até ela se Não! reencontrar. Gente, quem está assistindo a live, que se vocês acham interessante, vai compartilhando. Só clicar nesse aviãozinho aqui e vai chamando os amigos para assistir aqui um pouquinho a gente, para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto tão legal, tão polêmico e que mexe tanto com todo mundo. Agora É, eu te cortei, Josi, mas vai voltando aí. não tem problema. E aí quando eu vou para essa coordenação pedagógica, é onde que aí vem a coisa bem burocrática, né? É Sim, papel, papel, papel. E se tu não vencer aquilo ali, não flui. E sim. aí foi quando eu me retiro de vez, assim, não, isso realmente não é para mim. E aí conversei com meu marido e disse, olha, a gente já tinha nosso primeiro filho, na época ele tinha 4 anos, Aham. 5 anos, desculpa, 5 anos. E, e aí eu falei com ele, eu disse, olha, não quero mais. Tu topa isso? Posso ser mãe? Eu briguei com ele, posso ser mãe? E aí inicialmente ele ficou assustado, porque claro, né, bate aquela questão de renda, né, Gil, que, mas é uma renda a Sim. menos. E o Que que eu vou... é real, né? Exato. E aí vem todo maluco, todo mundo, né? A própria família, né? Tu é louca, tu vai perder esse emprego. Parará. Sim, eu fui completamente louca. Eu abandonei tudo, abandonei. E aí, sabe o que eu fiz? Isso que foi mais legal, porque a sensação que eu tinha é que eu não queria mais saber de criança. Isso que foi o mais louco. Eu não quero mais saber de criança, nunca mais, nunca mais. E fiquei reclusa por um ano. Sabe o que eu fiz? Eu fazia bolo.
para vender. Eu montava cestas de café da manhã, comprei uma máquina de Olha. algodão doce e fazia algodão doce para aniversário. Jura, Josi? Aham. E aí, o que que acontece, Ju? Quando eu me dou conta que eu comprei a máquina de algodão doce, e o que que eu fazia com essa máquina de algodão doce? Eu chamava as crianças para Só provarem. criança. E ali foi me dando conta, e também eu busquei ajuda também, né? Busquei ajuda com uma coaching e com um psicólogo. Então eu fazia isso porque era um momento delicado. E aí eu engravido, né? Tenho meu segundo filho e curto muito, né? Que é uma. O segundo filho ele é um pouco mais leve, né? Porque a É. gente já sabe como é. A Não, gente sabe não que que não seja morre. fácil, é mais Tipo assim, leve, não, exato. não vai morrer. Não vai morrer, vai sobreviver, tá Não, tudo certo. exatamente. E aí o que que acontece? Eu começo a me dar conta com ele, e aí foi ele, eu sempre digo que ele veio assim, um anjo que caiu nos meus Um braços, presentinho. um Te ensinar, presente mostrar. para me ensinar. Por quê? Porque ele veio super apimentado. Eu brinco que o meu marido escreveu um texto a respeito dessa minha transição. E aí ele diz que a gente tem é o Romeu e Julieta, né? A goiabada, que é o mais velho, e o gorgonzola, que é mais azedo, assim. E ele vem para me ensinar, porque a partir dele eu começo a estudar mais sobre desenvolvimento infantil. E Você sentiu a aí o que que acontece? necessidade por Exatamente, eu conta senti a dele. necessidade por conta dele. E aí me dou conta de que eu amava crianças, de que eu amo crianças, de que eu adoro esse mundo infantil. Que na Olha, verdade o que me incomodava mesmo era o sistema, né, Ju? Que era muito engessado. Então o que que acontece? Eu comecei a estudar, né? Fiz uma formação, estudar por conta dele, comecei a buscar textos na internet, assim. E eu fiz a formação em coaching infantil. Josi, você estudava pra- assim em relação às emoções, assim, quando você falou que você começou a estudar, era ao, esse isso, ao comportamento do meu filho, desse meu comportamento segundo dele filho. Foi ele que que me tava. levou, porque ele teve. ah, ele chegou a se machucar. Ele tinha quase 2 anos e chegou a se machucar. Eu lembro assim de uma cena muito marcante. E e aquilo ali pra mim foi, nossa, foi muito ruim, assim. E Quando principalmente eu, porque você eu já percebi. tinha um conhecimento, né, de infantil, de criança, porque Exato. você sempre foi professora, então você já tinha um Então, conhecimento. exatamente, a pedagogia nos dá também esse conhecimento, né, do desenvolvimento infantil. E aí comecei a buscar mais, veio a formação em coaching infantil e fui sentindo falta de um pouco mais. Porque quando a gente Sim, começa, a gente quer mais, né? Quer quer mais, quer mais. mais. E aí eu encontrei a jornada das emoções, né? E foi, eu acho que é divisor de águas, assim, eu acho que a jornada traz um espaço, um encantamento, né? De uma leveza para lidar com as emoções e para a gente poder lidar com as crianças. Então, Sim. essa é a minha caminhada, assim, de como que eu chego até vocês, assim. Uhum. E o meu caminho também foi assim, sabe, Josi? Eu comecei também, né? Eu já contei algumas vezes, mas enfim, sou físio, aí eu fui fazer outra coisa, fui trabalhar com escola de curso profissionalizante. E de repente, não era aquilo, não era aquilo, não era aquilo, comecei a pesquisar. Cheguei no curso de coaching infantil também, fiz o curso do coaching infantil, mas sentia falta de alguma coisa. Estou falando, gente, a minha realidade, tá? O que aconteceu comigo. Porque antes agora eu desenvolvo os produtos da jornada, mas antes de eu desenvolver, eu fui uma facilitadora. Quem começou a jornada foi a Vanessa. Então, eu fui da primeira turma da Vanessa, onde só existia Express, Uhum, que é o de cinco encontros, né? Que agora a gente tem a fase 2 que são mais encontros. Então, era só 5 sim. encontros quando eu comecei. E eu me apaixonei. Me apaixonei porque eu sempre me interessei também por desenvolvimento infantil, por emoções, por essa parte emocional. E era uma coisa muito gostosa, né? As ferramentas, o trabalhar com o lúdico, né? É muito fácil, é muito gostoso, é fácil da criança olhar, da criança entender, da criança compreender. E você põe todo elas criando, elas fazendo, conversando, o que tem em volta da jornada. É muito simples, porém muito profundo, né? E É. você vê resultado. Eu vou depois que a gente acabar, vou até fazer um stories falando sobre isso, que a gente vem falando muito sobre propósito, propósito, propósito. E aí, quando
o que que eu viver do meu propósito é? O viver do meu propósito é eu conseguir transformar a vida de uma criança, de um adolescente. Por exemplo, saber que através agora dos meus produtos, e vocês como facilitadores, a ferramenta que vocês estão usando vai ajudar aquela criança que tem medo, ou vai ajudar aquela criança a gerir um pouco melhor a raiva dela, né? E aí transforma também aquele todo núcleo familiar, porque tem uma consequência. Transforma. Né? Tem essa consequência dentro do núcleo familiar. Então, assim, a gente é muito apaixonada por isso. Eu sou extremamente grata por onde eu estou hoje, no lugar que eu estou hoje, né? Por conseguir ver isso e saber que a gente... eu acho que o propósito move, o propósito arrepia, o propósito da dorzinha da barriga, sabe? O propósito te emociona, não é? Então, eu acho que você deve sentir isso quando você, Josi, vê o resultado com as suas crianças. E o resultado eu comecei a ver com o meu filho, né? Então, e aí, porque foi por ele que eu fiz, foi só por ele, entende? Eu pensava, eu não posso permitir que essa criança esteja sofrendo a esse ponto, Sim. porque eu entendia que quando ele estava se machucando, é porque tinha alguma coisa a mais ali, e que era meu também, que não Isso. era só Sim, dele. reflete. Porque eu sou a mãe. É isso aí. É isso aí. E aí a Ivani falando do meu belezinha. gorgonzola. Olha aí, não tá mais azedo, tá ficando doce. Mais ou menos. Tem uma coisa de personalidade ali. Não adianta. Eu tenho uma... Falando do método laser, eu tenho uma vermelha aqui. Intensa, sabe? Intensa. Nossa, exatamente. Ele é assim, ele é intenso. Mas sabe que hoje ele tá com 4 anos. E ele me diz assim... Ele diz, mãe, eu tô com muita raiva. Olha que belezinha. E aí eu consigo entender. Eu digo, é mesmo, filho? Então, o que te causou essa raiva? Tu quer falar agora? Tu quer conversar depois? Às vezes ele fala, às vezes ele diz, eu preciso ficar sozinho. Ele fica, olha que belezinha. Hoje mesmo peguei meu celular e às vezes ele pega. Aí tinham várias fotos dele chorando. Foi muito engraçado. E aí e ele tava sem camisa na foto. E aí eu lembrei que foi... Ontem eu acabei chamando a atenção dele, ele realmente ficou triste e eu vi que ele pegou meu celular e a gente tapa os olhos, né, às vezes. Sim. E ele se fotografou chorando. Foi muito, olha só. E aí eu perguntei pra ele, eu disse, Caetano, né, e essas fotos aqui, né, o que aconteceu? Tu tava chorando? Sim, foi naquele momento que eu tava um pouco triste contigo. Ou seja, ali tá o registro, né? Ele provou que ele tava triste, chorei, tirei a foto pra você ver. Mas é muito mais leve, né? Eu acho que é uma leveza e poder trazer isso pra dentro de casa, acho que é o primeiro passo, né? E aí a gente também se fortalece para poder ajudar em grupos, para poder ajudar famílias. Então tá... E na época, assim, eu tava com coach, né, infantil, e meu horário sempre foi muito limitado de atendimento por conta das crianças. Eu sempre fiquei de manhã com as crianças e à tarde trabalhava. Mesmo quando eu tinha escola, sempre foi assim. Então, quis vender escola, fazer outra coisa, meu marido falou assim, ó, o horário continua o mesmo, prioridade às crianças. E aí, quando você começa mesmo com esse período de transição, que você não sabe o que fazer, o dinheiro pesa. E aí você começa a fazer conta, né? Falei, gente, se eu for começar a atender muito de coaching infantil nesse horário, à tarde, é muito poucas horas de trabalho. Então, a jornada me deu a possibilidade de ganhar mais porque tinha um grupo também. Então, tinha essa possibilidade. Exato. Isso que também me chama muito a atenção. Tanto é que antes... Porque aí depois, no final, assim, fiquei 1 ano trabalhando com a jornada como facilitadora. E que eu tinha me organizado para fazer no ano, que foi o ano passado, eu só ia ficar com a jornada. Que foi quando a Vanessa me chamou para fazer parte com ela da organização, de desenvolver a jornada. Porque eu só ia trabalhar com a jornada o que eu tinha organizado era isso. Só ia ficar com a jornada do ano passado. Mas aí eu vim para cá para organizar. Em relação desses temperamentos diferentes das crianças, né? Porque nós somos em 3, né? Que faz as ferramentas, que pensa as ferramentas. Então a gente conversa muito assim. Então tá, essa ferramenta tá aqui.
como que será? Eu penso, eu tenho uma vermelha, né? Que vai ser, minha criança vai fazer isso. Sim. Como é que será? A Ju tem lá o Matheus. Eu lembro que a gente tá conversando sobre isso. O Matheus, acho que é verde. Verde. O Matheus parece que é verde, Ju. Ai, me ajuda aí. Não lembro, acho que é. Falei, Ju, mas olha que o Matheus é assim. A minha Maria é assim, não vai ser. Então a gente pensa a ferramenta, a gente põe para eles também fazerem. E é assim que a gente vai, porque tem isso, tem que respeitar. Cada criança é de uma maneira. E isso também é como a gente vai passar para os pais. A gente conversa muito sobre isso. Que a Express agora vai ter várias coisas diferentes. E aí tem muito isso. Como que a gente passa para os pais, não é, Josi? Como que você vai passar isso para os pais? Por quê? A gente falou até agora de comportamento, mas por trás do comportamento do teu filho tinha uma necessidade. E você tinha que estar sendo cuidado para você conseguir olhar aquela necessidade do teu filho também. E é muito da gente, né? E foi assim que eu percebi também quando foi a minha transição de carreira, entende? É um sentir, nossa, é um sentir interno. Porque quando eu pedi demissão da escola particular e que as pessoas falam, né? Tu é louca, como assim? Tu vai deixar um emprego certo de anos. Mas é esse sentir, o que eu sentia? Tá? Eu comecei a perceber que eu vou dizer assim, ó, nos últimos 3 anos, tá? Enquanto eu estive em sala de aula, foi muito sofrido. Era sofrimento de verdade. Era um sofrer, era pesado. E o que eu percebi? Que eu não dava mais aula como eu dava antes. Que eu não tinha mais o mesmo ânimo para lidar com aquelas crianças e não era justo com elas e comigo. Então, esse foi o movimento maior, assim, que me fez pedir a demissão e parar de dar aula. Eu percebi que não era justo nem comigo e muito menos com as crianças. Muito menos com elas, de estar lá, né, fechada em sala de aula, entre 4 paredes, tendo que dar conta de um sistema, de conteúdo. Não era mais aquilo. E eu não estava mais fazendo bem. E se eu não estou fazendo bem... Que consciente que você foi, né? Que bonito isso. Mas mesmo assim, né, Ju, foram 3 anos. Eu acho, né, foram coitadinhos. Eu tenho certeza que os últimos, assim, já não... No último ano foi uma pena. Mas eles me perdoam. Eu acho que não deve ter sido tão ruim assim, porque eu ainda encontro alguns. Oi, prof, saudade. Eu penso, nossa, alguma marca eu deixei, né? Não foi tão, assim, não foi tão. E tem uma questão de exigência, né, Ju, que eu acho que é uma autoexigência. Então, se eu, Josi, percebo que não tá bom, né, que eu poderia fazer melhor, então para e pensa sobre isso. Porque talvez não tenha sido realmente tão ruim quanto eu penso, né, que foi. Mas para mim foi ruim. Então, não é justo. Saúde! Saúde, estão falando saúde. Vem cá, meu amor. Cuidado aí. Tá. Minha vermelha. Minha vermelhinha, gente. Aqui. Sei. Depois eu converso com ela. Depois eu converso com ela, fazer alguma coisa lá. Olha aqui, gente. E, Josi, eu acho que você foi muito consciente, porque várias pessoas ficam amarradas nisso por conta do dinheiro. Né? E você foi tão consciente porque você lidava com vidas, né? Você lidava com criança. Então é um respeito, né, com aquele ser que tá lá, que você tem que ensinar, né? E Josi, o pai... Oi, Gerson, tudo bem? E depois que transição de carreira é um processo doloroso, porque saímos da zona de conforto, mas é muito gratificante saber o sentido das nossas vidas. Gente, assim, igual a Josi falou que estava difícil, quando eu estava trabalhando, né, na escola, eu ficava doente. Quantas vezes eu fiquei doente? Quantas vezes eu somatizava, né? E mesmo o processo, assim, de parar, de realmente saber o que você quer, é muito difícil chegar lá nesse processo. O que você usou, Josi? Assim, você tem algumas dicas, alguma coisa para dar pra gente, assim, de quando você... olha, eu não quero mais. Então, aí você parou para fazer bolo. Mas e aí? Teve alguma coisa que você pensou, que você olhou mais interno, que você fez? Primeiro eu me percebi, né?
Primeiro, eu me É, percebi assim infeliz. Eu acho que essa é a grande questão, é ter essa autoavaliação. Eu eu entrei num processo, eu fazia terapia com uma psicóloga, acho que isso me ajudou bastante também, porque a gente precisa estar fortalecido emocionalmente, né? Então, sim. também é importante. Ah, eu conversei com a com a minha família, esposo, né? Com o meu marido. Eu não podia simplesmente parar sem conversar com ele. E aí a gente precisou redefinir algumas coisas, como por exemplo, bom, tem que partir para o financeiro, né? A gente precisa olhar para isso. Então, precisei ajustar algumas coisas. E quero dizer, fazer um parênteses aqui. Uh, com o meu salário, sem o meu salário, tá? Que salário de professora se sabe, né, que não é um salário muito alto, mas é um salário, ok? Sim. Né, era uma Ajuda, renda, ajuda. é uma renda que entrava. Mas eu quero dizer que eu estava tão infeliz no sistema que quando eu saí, a gente conseguiu fazer muito mais coisas sem eu Olha. ter uma renda, tá? Sem ainda ter feito a formação em coaching infantil e a da jornada, a gente conseguiu fazer muito mais coisas do que antes. Por quê? Porque eu estava saudável. Porque Sim. eu conseguia também enxergar. E aí a gente juntos traçou algumas coisas, né? Por exemplo, a gente conseguiu passar 10 dias na praia, coisa que antes era assim reduzida, a gente tinha que ir para casa emprestada, a gente alugou a casa na praia e nós fomos, Olha. entende? Aham. Coisas que a gente não fazia e nós somos com dinheiro sobrando, entre aspas, mas bem, entende? Coisas que Aham. faziam que a gente não se permitia antes, porque claro, estava adoecido, né? Tinha um lado Tá. adoecido. Tinha um lado que E você, talvez assim, talvez não é nem gastar, mas é o gastar, só que você não sabe na onde que tá indo esse não dinheiro, você vai não vê, exato. ele não tem valor, parece, na vida, Ele não assim. tinha valor. Exatamente. Ele era um dinheiro que se dissolvia naquela acho que é uma tristeza, né? Se dissolvia Aham. naquela tristeza porque adoecia, porque tu comprava mais sem necessidade. Então É, é um reaprender. Alguém falou aqui, né, que é um processo doloroso, é muito doloroso tu se o Gerson. isso, tu sair desse do que estava acomodado e se reconstruir também foi um outro processo reconstruir, né? Então Aham. a primeira dica que eu dou é olhar para si, né? Tô realmente feliz. E aí a segunda dica é conversar com o familiar e apontar isso. Precisa ser falado, né, Ju? A gente sabe Precisa. que a primeira regra é falar e dizer o que está sentindo. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei pro meu marido e disse, olha, eu não aguento mais, eu preciso fazer isso. E aí Aham. ele, na hora, ele ficou assustado, óbvio, né? Sim. Dei um tempo também para ele pensar e aí a gente decidiu. E aí a gente teve nosso segundo e foi onde ele disse, então vamos ter nosso segundo filho. E aí para que tu cuide, porque o primeiro foi cuidado por cuidadores, né? Aham. Aham. Bebezinho, porque eu tinha que voltar a trabalhar. Sim. Então, e o segundo não, o segundo foi cuidado por mim, foi, Olha que né, eu mágico. estava em casa, eu pude estar com ele. E aí é onde eu faço a transformação, né? Quando ele estava ali com 2 anos, que começa a crise de birra, né? A fase da birra, que é onde eu começo a estudar e é onde me dá o clique. Ei, não é fazer Aham. cesta de café da manhã, não é algodão doce, não é bolo. É isso aqui, é isso que eu Aham. quero. E aí, e olha o tempo que foi isso. Isso foram 3 anos. Do tempo que eu saí da escola até chegar onde eu me dei conta de que eu queria Olha. realmente fazer isso, atender crianças. O meu marido brinca que antes eu atendia, como é que a gente, a varejo, né? No atacado, e agora eu atendo no varejo. Né? E é exatamente isso, porque eu preciso dar o acolhimento para aquelas crianças, sabe? Eu gosto, assim, de É que uma eles chegam, quando eles delícia, né? chegam lá na salinha e que eles começam, ah, Josi, prof, né, a prof das emoções, o que acontece, né? Quando a gente tá com raiva, eu tô com raiva da minha mãe,
que coisa boa poder ajudar, sabe? É muito. Eu confesso assim que hoje eu me sinto muito realizada, muito. Tô sentindo muita saudade deles, das crianças. A gente Mas sente, né, Josi? sente. Eu gosto muito, eu trabalhei pouco com adolescente, não trabalhei muito. A Ju que vai mais para a área da adolescência, né, Ju? E eu gosto muito de criança. Eu brinco com a minha praia é criança. Minha praia é criança. Eu adoro, adoro, adoro trabalhar com criança. Sabe que eu gosto dos adolescentes também. Eu curto, assim, essa coisa bem jovem, assim, de... Gosto. Eu me sinto bem com os dois públicos. Eu trabalhei muito tempo também com adolescente, com criança e adolescente, né? Com ensino médio, então... E tenho muitas amizades, até hoje, assim, com ex-alunos adolescentes. Eu acho assim, eu vejo muitas minhas dores, por exemplo. Eu tive uma infância muito sofrida. Então, quando eu vejo uma criança, eu acabo vendo a minha dor, né? Então, eu acabo acolhendo, vendo a minha dor. E a minha adolescência foi uma adolescência muito gostosa, muito solta, muito leve, sabe? Muito gostosa. Às vezes que eu atendi adolescente, foram poucas vezes realmente, assim, eu adorei também. Por quê? Porque eu tava nessa... Eu vejo o adolescente, eu me relembro muito. Eu lembro que quando foi pra eu gravar o Tim, nossa, o tanto que eu voltei nisso, sabe? Travou pra vocês? Travou pra vocês? Pra mim tá tranquilo. Tá. O tanto que eu... A Ju falando que é a paixão da vida dela. O tanto que eu voltei na minha adolescência... Tá assustando, né, Josi? O tanto que eu voltei na minha adolescência, sabe? O tanto que eu vivi aquilo da adolescência. Então foi muito... Tá escutando, Josi? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, o tanto que eu revivi aquilo foi muito gostoso. Mas eu acho que eu ainda vou muito pra criança... Porque eu olho aquela criança, minha vontade de cuidar daquela criança é muito grande, porque é como se eu também tivesse, de certa forma, cuidando da minha criança. Eu vejo isso muito em mim. Eu não ponho expectativa, tá, gente? Quando eu estou cuidando de uma criança, de um atendimento, eu estou cuidando daquela criança. Eu vejo o que está acontecendo com aquela criança sem as minhas vivências, sem pôr os meus filtros internos. Eu consigo realmente separar isso. Mas eu gosto muito. Eu acredito, dentro do meu ponto de vista, que é por conta de toda essa história. Mas, enfim, o que a Josi trouxe em relação até a parte financeira, que pesa muito, né, Josi? Pesa muito. Porque as contas vêm, se acontece. Sim. E eu lembro que, pra mim, uma virada de chave foi muito grande, é que em relação a onde eu estava chegando para trabalhar, e aí eu pensei assim, eu sempre achei o máximo essas pessoas que viviam com pouco, sabe? Sempre achei o máximo. Gente, tá travando. Aí voltou. Sempre achei o máximo, sabe? Essas pessoas que... Tá. Pronto? Vocês estão me escutando? Josi, tá me escutando? Tá tranquilo. Tá, então tá. Então, eu sempre achei o máximo essas pessoas, deixa eu ver a hora que vivem com pouco, sabe? Então, quando eu tinha a minha escola, eu tinha escola, que a gente guardava um dinheiro por mês, eu tinha meu salário, e pronto, via desse jeito. E eu lembro que nesse momento de transição, um dos meus maiores medos, meu Deus, eu vou ficar sem meu dinheiro, sem meu salário, eu não vou conseguir mais ajudar na minha casa. Aí, pronto. Voltou? Tá. Tá voltando. O que foi? Eu tô com o meu vermelhinho aqui. Tá também? Vou dar um oi. E aí? Ai. Oiê! Eu não tô ouvindo. Dá oi, ela tá te dando oi ali. Olha lá o outro. Oiê! Oi. Espiando. Dá um tchau. E aí, gente, Pronto, era... Belezinha. Tá. Peraí, só vou ajeitar aqui E o aí, pessoal. gente... Tá, ajeita aí. Pode ajeitar aí, Josi. Vou conversando aqui, contando. E aí, gente, eu falei assim, gente, eu lembro direitinho, eu tava chegando para trabalhar. Eu sempre achei o máximo essas pessoas que vivem com pouco e, de repente, eu não tô conseguindo abrir mão de algo que eu ganho, da minha vida, em relação ao financeiro, para viver alguma coisa que eu quero, que eu acredito que vai dar certo. E olha, eu ia abrir mão de regalias minhas. Por quê? Porque meu marido paga as contas. Tipo, eu não ia continuar dividindo o aluguel. Eu não divido o aluguel, a gente, sabe? Ele que paga todas as contas. Então, eu estava abrindo mão o quê? De regalias minha. E, de repente, eu vi e falava, eu não tô sendo autêntica. Gente, vocês estão escutando? Porque a Josi está travando aqui para mim.
Eu não sei se eu tô travando. Alguém pode responder aqui pra mim, por favor? Acho que sou eu que tô travando, então. Ixi, tá travando. Eu tô normal, Ju? Então eu vou continuar falando, tá, gente? Então eu vou continuar falando, tá? A Josi tá meio travada, então eu vou continuar falando. E aí, gente, eu vi que não tinha mão de Josi caiu. De regalias. Eu vou chamar ela de novo, tá? Ela caiu, gente. Vamos lá. Deixa eu tentar chamar ela de novo. E aí, eu vi que eu não consegui abrir mão de regalias, sabe? Não era. Lógico, eu ajudava com algumas coisas em casa, mas não muito. Eu chamei ela de novo. Mas não muito. E aí eu falei, opa, parece que eu não estou sendo autêntica. Não estou vivendo dentro de uma autenticidade, que eu acho, assim, extremamente importante, realmente. Você ser autêntica em tudo. E você olhar para si, ser autêntica também, é isso que eles vão ver, a Josi vai voltar, também não é algo. Porque é o autoconhecimento. Quando a gente pensa em autenticidade, a gente vai lá para o autoconhecimento, o que a gente quer, né? Então, não sei se a Josi vai voltar. Vamos ver se ela vai conseguir voltar. Se ela não conseguir voltar, eu já. Deixa eu ver aqui, gente. Tô tentando adicionar ela. De novo. Ela caiu, meninas. Bom, e aí, gente? Aí, Josi, voltou. Deu, foi. Voltou. Então, o que eu Internet tava tem. falando. Não tem problema. O que eu tava falando, Josi, é que assim, meu marido paga todas as contas daqui de casa, eu ajudava pagando só a moça que trabalha aqui em casa. E aí, de repente, eu me vi não tendo coragem de abrir mão das minhas coisas, né? Para viver do que eu penso, para sair de uma situação que estava me fazendo mal. Para sair de uma situação que estava me fazendo mal, eu não estava tendo coragem por, por não querer abrir mão das minhas coisas. E sendo que eu sempre achei o máximo as pessoas que vivem com pouco. Falei, sabe? Não estava sendo coerente. Sim. O meu comportamento não estava sendo coerente com o que sempre eu achei o máximo. E aí eu comecei a olhar muito para aquilo. Aí a gente trabalha, aí você começa a trabalhar sua autenticidade, seu autoconhecimento, tudo isso. Não é? Porque que é um momento importantíssimo para que você consiga fazer essa transição de carreira. É isso, é olhar para si. Quais são os meus valores? É olhar pra gente, né? Quais são os meus Isso requer valores? muita coragem, né, Ju? Nossa, olhar para Nossa! dentro de si para e avaliar o que realmente, né, tu precisa abrir mão e que escolhas fazer. Sim, Nossa, e envolve muita gente também, porque envolve envolve. família, envolve filhos, então é um peso. É. Então a decisão tem que ser tomada e tem que ser feita, né? Sim, Porque senão não flui, não não fui. funciona. Josi, a Carol perguntou como é que foi o começo da jornada, se você teve dificuldade. Quais as dificuldades que você teve? Então, quando a minha irmã ali chamando Josi linda, não vale. A irmã não vale. Gente, eu lembro que eu que vendi pra Josi. Eu lembro direitinho conversando com a Josi, não foi? Eu Olha chamei aqui, a irmã da Ju. Josi, ela é linda mesmo, tá? Olha que delícia que ela é, olha que belezinha. E aí? Vamos lá, como é que foi a Então, divulgação? eu primeiro eu atendi individualmente, né? Já fazia atendimentos individuais e aí eu sentia falta de um pouco mais, um pouco mais. E o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a Ju porque eu ouvi as tuas lives quando tu saía dos atendimentos e eu pensava, gostei. E aí entrei em contato e assim, né, Ju? O que que aconteceu? Porque eu lembro que eu tava. Cortando. A Josi tá caindo, gente. Travou pra vocês também a Josi? Ou tá normal a Josi? Voltou, travou. Oi, Ju? Caiu? Tá me ouvindo?
Oi? Não, só travou. Tô ouvindo agora, mas Só- travou. Travou no comecinho. Travou, né? Tá, então vamos de novo. Aham, tá. Será que é a minha internet? Não. Eu acho que é, porque parece que eu tô normal aqui pra todo mundo, Josi. Eu acho que é a É, sua. deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá. Ela já vai responder, tá, gente? Acho que ela vai mudar alguma coisa no celular dela. Wi-Fi, alguma coisa. Ela já vai responder. Olha, e amanhã a gente vai ter outra live, 3 horas da tarde. A gente ainda não lançou o post para não confundir com essa. 3 horas da tarde, com duas facilitadoras que já estão fazendo os atendimentos da jornada online. Foi? Então, elas vão passar toda. Foi, Ah, tá. foi. Então, Pode ir Ju, lá. sobre a divulgação. Aí eu entrei em contato com a Ju e eu quero dizer que vocês foram, assim, super acolhedoras, porque vocês entenderam. Eu disse, olha, eu tô começando com atendimentos individuais da formação do coaching infantil, então, e eu fui pagando isso, né? Consegui pagar e consegui. Como é que eu fiz a divulgação? Eu divulguei nas redes sociais, eu já tinha uma certa clientela aí, né? Por trabalhar em escolas, eu também tinha um leque de pessoas que eu conhecia. Eu fui em escolas de educação infantil, fiz algumas parcerias. E a primeira turma que eu abri, que era para ser uma turma, ela se transformou em duas turmas, porque lotou, acabou. Então eu fazia uma turma a primeira turminha quando eu lancei era uma turma era para ser só na quinta-feira. E eu precisei dividir ela em duas, então eu fazia na quinta e no sábado, pela manhã. Olha que bom. E foi super. Daí em dezembro, eu e uma colega, que é a Yara, a gente também fez uma parceria e também montou um trabalho, né? Foi super bacana, assim, porque daí a gente também consegue criar algumas coisas mais alternativas dentro da jornada, né, Ju? A gente também tem essa flexibilidade. Sim. E esse A ano gente eu deixa estava sendo espaço para criar. É, e esse ano eu estava sendo bem audaciosa, conversei com a Ju. Por quê? Porque os pais que eu fiz em setembro do ano passado, que foi quando eu comecei Sim. com a jornada. E os pais começaram a me pedir, de hoje precisa dar continuidade, precisa dar continuidade. E eu conversei com a Ju, Ju, o que que tu acha? Tu acha que é possível fazer o ano todo de Jornada das Emoções? E é um processo que De agora a gente março a não vai novembro, ela saber. ia fazer. De março a novembro, a É. gente não sabe qual, mas eu estava com 5 turmas começando. Eram 5 turminhas, justamente na semana em que tudo fechou. Então, os pais, né? Que bom, eu penso que bom que foi assim, bem no começo, para que não tivesse nenhum tipo de processo, né, em andamento. Que bom que foi Sim. assim, agradeço, sabe? Porque também me preocuparia muito ter começado e ter que interromper. Então não É. começou com uma turminha, mas foi Uhum. super tranquilo, né? Conversei com os pais e tá. Agora é esperar para ver como vai funcionar. Mas a divulgação é rede social, muito. Os contatos também de amigos, tem que fazer, tem que ir na escola, Tem. precisa fazer movimento e precisa fazer um bom trabalho. Eu acho que isso É. também tá muito, muito claro que eu colho frutos por ter trabalhado muito tempo em escola, né? Então, Uhum. eu tenho essa caminhada, tenho as pessoas que confiaram no meu trabalho, então também fica mais fácil. Mas é buscar, tem que buscar. A gente precisa fazer movimento, não é fácil, né? Não. Não é. Não, não é fácil, tem que ir atrás, tem que. É isso, movimentar, a gente tá falando das redes sociais são ótimas, é aparecer, fazer vídeo, fazer stories. É dar cara, gente. É assim que a gente vai É, conseguir. As coisas não caem do céu. É dar cara e falar de você, falar da tua vida, mostrar sua vulnerabilidade, mostrar que é assim, você fez isso, deu certo, você fez aquilo, já deu errado, mas tá tudo bem. A Ju pôs aí dia exatamente. 13/4, a gente vai fazer uma aula. A Ju vai dar uma aula, dia 13/4, às 8 horas da noite, sobre atendimento online, passo a passo de como você fazer, como você trabalhar, como você divulgar o teu trabalho também, né, nas redes sociais. Então, quem não fez inscrição, faz. O link está lá na nossa bio para fazer inscrição para essa aula. Vai ser gratuita, tá, gente? Online gratuita, dia 13/4, às 8 horas. E, Josi, perguntaram Oi. aqui que tipo de parceria você fez com as escolas.
Eu apresentava o trabalho, fazia um material bonito, né, de apresentação, fiz bem esse material, e marcava reunião, conversava, mostrava os ganhos, principalmente, como funcionava. E o que foi, por exemplo, as escolas pediam um percentual de quanto, né? Ah, Aham. eu quero um percentual em cima do que tu vai cobrar. Uhum. E ok, normalmente outra escola foi, a gente fez uma troca inicialmente também. Atendia os alunos dela no turno da manhã e quem fez a matrícula na Jornada das Emoções no final da tarde. Olha que legal. Então, nossa, eu acho que a gente precisa estar aberta a todo tipo de negociação. Então, Uhum. Também acho, né, Josi. claro, pensar no teu bem. Eu acho que tem Sim. isso. Precisa Saber o teu pensar valor, né? Teu Exato, eu acho que não preço. dá para desvalorizar porque é muito encantador isso que a gente faz, é uma ajuda para a humanidade, né? Eu acho que Eu vem acho. esse encontro assim diante do que a gente está vivendo agora. É. É, nossa, talvez nesse momento, né, as pessoas não estejam assim adeptas a fazer a distância e tudo bem, a gente precisa respeitar. Sim. Mas eu acho que depois vem o fruto disso aí. As pessoas vão precisar muito desse apoio que a gente pode Vão. dar. É. E o transformar é isso, gente, é transformar a humanidade, é transformar o mundo. E uma criança, É, um adolescente que você transforma, você reverbera, aquilo é reverberado em várias gerações, né? exatamente. Pai, mãe, família, o filho dele. E é transformar mesmo, gente. Eu fico. Quando a Ju já trabalhou, falando aqui, escola pública, ela já trabalhou com adolescentes, risco de vulnerabilidade social. Gente, é um trabalho tão bonito, é tão bonito. E a hora que você vê que aquilo dá resultado, que aquilo está fazendo sentido, É que muito você está gostoso. ajudando realmente, transformando realmente, principalmente adolescente, a autoestima deles, todos os É, problemas que a gente sabe que existe. Gente, não tem preço, não é, Josi? Sim, não não tem tem. preço, não tem, não É tem, não como tem ser como. mãe, é indescritível, só sendo É, para saber. é isso aí, é isso Né? aí, é É isso aí. só fazendo para saber, porque não É. tem. Não tem. E em relação às escolas, cada facilitadora trabalha de uma maneira, né? Igual tem É. facilitadoras que trabalham dentro da escola mesmo. Tem até uma live com a Bruna que eu fiz, tá no YouTube da Maria Colher. Ela foi contratada com a escola para trabalhar só essa parte de inteligência emocional, habilidade socioemocional, dentro do ano inteiro na escola. Tem outras que trabalham isso, contraturno, né, Josi? Às vezes 5h30, Isso, 6 horas as crianças trabalham, aí vai por porcentagem. Tem outros que ficam assim, integral, a escola quer trabalhar integral, aquele aluno, mas de manhã põe outros tipos de atividade, sem ser as atividades da grade curricular. Você pode lá oferecer o seu trabalho também. Então, assim, tem N vertentes para se trabalhar, né? N coisas para se fazer. Colônia de férias, agora a gente não vai ter férias tão cedo, né, gente? Eu acho. Mas você pode ir numa escola, apresentar o teu projeto para a colônia de férias, cuidar das emoções nas férias, né? Das crianças, enfim, tem várias maneiras de trabalhar. exatamente. As possibilidades são imensas, assim, e se a gente se mantiver estudando e conectada enfim, com inúmeras atividades né, que vocês têm, nossa, Sim, é riquíssimo e coisas que a gente também pode adaptar diante daquele público, que cada público é um também, né? Então sim, é sim. fantástico, assim, eu sou muito grata à jornada, assim, acho que a jornada a vocês é um trabalho muito encantador, assim, Obrigada, Josi. Eu também sou de muito grata, verdade. jornada, Josi. É, Obrigada. A isso ter aparecido assim na minha vida muito. A Pamela perguntou, com essa crise, como oferecer serviço como facilitadora. Pamela, no meu modo de ver, eu entendo que agora que é um momento, sim, que as pessoas são mais reservadas, né? Mas as pessoas precisam muito. As pessoas vão precisar muito, isso vai acabar. As pessoas vão é, precisar muito. E as pessoas ainda precisam nesse momento. Nós temos facilitadoras já que já estão em ação, que estão fazendo online, né? E se você, assim, às vezes se você não conseguir, talvez seja alguma crença sua em relação a como cobrar nesse momento, a como oferecer nesse momento. Você pode fazer troca com alguém,
né? Olha, troco, eu posso fazer isso e isso, e de repente você pode me trocar, me entregar aquilo, enfim. Aí a Ju, entregar valor, isso não oferece o serviço, oferece solução. É isso, as pessoas vão estar precisando agora, né? Me ajudem a sair dessa crise que eu não estou conseguindo. Pamela, olha o que isso quer dizer com você? O que está aí dentro? Que crença que é essa que está aí dentro que esse momento está trazendo na tua vida? Eu vou dizer uma coisa que a minha psicóloga falava muito e que hoje eu usei para uma amiga, para algumas amigas, para 3 amigas, no caso, um grupo, que ela falava que ela estava muito triste. E a minha psicóloga, na época, porque eu falava dessa tristeza, né, nessa transição, e ela me dizia o que, Josi, te permite mergulhar na tua tristeza. Mergulha profundamente. Se tu precisar ficar o dia inteiro debaixo da coberta chorando, faça. E ressurja, né, no dia seguinte, e faz. Puxa a manga pra cima e vai. Mas é importante, a importância da tristeza na nossa vida é isso, é a gente mergulhar nela e se permitir ficar triste. Ok, tudo bem, né? Então, talvez seja isso. A Josi é nossa terapeuta. Eu acho que talvez seja isso, porque a gente vai lutando contra essa maré, né? Ai, eu não tô, né? Essa fase tá difícil, essa fase tá difícil. Tá, mas para. Por que ela tá difícil? O que tá fazendo ficar difícil? Olha para dentro de si, né? Sim, eu por exemplo, eu vou trazer um exemplo meu aqui. Eu tava super resistente a lives. Eu não odeio estar me olhando aqui. Não pense que eu tô... Hoje eu dei uma maquiada, assim. Mas... e aí eu percebi que todo mundo tava fazendo. E eu pensei, eu queria tanto ajudar as pessoas nesse momento. Queria tanto. E... quem é que falou da Josi ali? Desculpa, vou fazer. Imagina. É maravilhoso o trabalho da Josi. Fora ver a diferença que é o Caetano desde o bem novinho para agora. Vejo meu filho em mim, o trabalho que ela fez. Ai, obrigada. Fiquei vermelha. Mas continuando a minha linha de raciocínio. E aí, me perdi. Que você de mergulhar nessa tristeza, de olhar pra si. Isso, de olhar. Josi, espera só um minutinho, ó. A gente tem só uns 7 minutinhos, tá? Tá. Você não corta. E aí eu tava falando sobre essa questão das lives. Eu tava resistente a isso. Resistente. Ai, não quero fazer live. Todo mundo faz live. Não quero fazer live, né? Não gosto de me olhar, não gosto de me ver. Até que uma mãe, colega, mora aqui pertinho, em Igrejinha, uma cidade aqui pertinho, ela disse, Josi, vamos fazer uma live, eu preciso conversar com ela. E vamos. E ela disse, amanhã. Eu, como assim? Como assim? Amanhã. Não estou preocupada, não estou preparada. Tanto é, gente, a live que ela ia fazer comigo, essa é a primeira. Desde o ano passado ela tá me enrolando. Eu não fiz, essa moça fez. Amanhã. Devia ter feito. Amanhã, Josi, amanhã. E eu só fui empurrando, né, Ju? Olha, gente! Descobri. Mas enfim, eu acho. O que eu quero dizer com isso? Que foi no susto e foi tão bom. Foi tão bom. E eu vou dizer que a live, ela é muito melhor. Vocês me perdoem, mas ela é muito melhor pra mim. Eu vou dizer que é tão gostoso que cada vez que eu faço, eu fiz já a terceira já, desde semana passada, tá uma loucura isso, tá, Amanda? Olha, amanhã gente, tem uma com a Annelise. Amanhã tem uma com a Annelise, que é colega aqui. Delícia. Então, é gostoso. Como é que tu pode ajudar? Como é que tu pode fazer? Ajudando dessa forma. Se bem, nesse momento não vai nos trazer um retorno financeiro, não é isso que eu quero agora. Eu quero estar bem. E isso está me fazendo bem. Então, mais uma vez, obrigada, Ju, por... Imagina, Josi, eu que agradeço. Eu que agradeço. Ó, eu vou dar um print aqui na tela, gente. Eu vou dar um print aqui. E aí eu vou terminar. No nosso feed. E aí vocês vão lá e comentam os insights que vocês tiveram. Tá ok? Pra gente ver, pra compartilhar, pra ajudar um ou outro. Os insights que vocês tiveram aqui na live. E eu acho assim, falando da tristeza, vamos falar rapidinho antes que o tempo acabe, porque eu tô preocupada com o tempo. É que eu também acho isso, sabe? Teve um dia na minha transição de carreira, teve um dia que eu tava tão mal.
E aí, num grupo de WhatsApp, que nem era disso, nem era pra mim, mas serviu pra mim, falando assim, ó, que todo fundo do poço tem uma mola. E essa mola é uma mola assim, precursora, sabe? De repente parece que você precisa tanto de olhar aquela tristeza, de estar lá no fundo, no fundo, no fundo, que lá você vai encontrar força para você levantar. Então é isso mesmo, sabe? Entenda o que está acontecendo nesse momento. Pamela, entenda o que está acontecendo nesse momento com você. O que está mexendo aí dentro? Olhe para isso. Mas não deixa do que a Josi falou de entregar. E nem o que a Ju falou, porque é entregar, sabe? É entregar a solução. Porque você está fazendo um bem. Você falando aqui em rede social, as pessoas vão estar ouvindo, né? Um pai, uma mãe, um outro profissional, e às vezes precisa do que você sabe, do que você está falando. Que é diferente, como a gente pode falar o mesmo conteúdo, mas a maneira com que você fala, a maneira com que eu falo é diferente. Às vezes as pessoas vão conectar muito mais com você do que comigo. Então, assim, mostra a tua cara que tem alguém que precisa de você. Eu tenho certeza que tem, tenho certeza, gente. As pessoas precisam muito do nosso conhecimento, do nosso amor, do nosso acolhimento. Pode falar, Ju. Pamela, chama a gente. A gente gosta de falar. É isso aí, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Gente, olha, eu vou agradecer que daqui a pouco vai cair. Eu tô com medo de não ficar gravado. Eu vou deixar gravada 24 horas aqui. Depois eu vou passar lá pro nosso canal do YouTube. Josi, te agradeço imensamente mesmo. Foi uma delícia. Foi uma hora que eu nem vi passando. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. E não fui a primeira. Sinto de não ter sido a primeira, mas eu aprendi agora. Porque agora é assim, amanhã nós vamos fazer. É tá amanhã, bom? Viu? É assim que funciona. Tá vendo, gente? Você percebeu alguém que perfil assim que vai fugindo, eu já falei amanhã. E amanhã a gente vai ter também uma live às 3 horas da tarde, falando das meninas que já estão fazendo atendimento online. Vão ser duas facilitadoras que eu vou chamar, a Mônica e a Dani. Então, eu vou chamar um pouquinho a Mônica e depois a Dani, tá? Quem quiser fazer inscrição, faz inscrição lá na nossa aula que a Ju vai dar dia 13. Tá lá no o link tá na nossa bio. E a Josi quer dar um recadinho para vocês, falar um pouquinho do site dela, para vocês aparecerem lá para saber um pouquinho mais, conhecer essa pessoa maravilhosa que é. Isso, que ela tenho, meu marido trabalha com informática, graças a Deus, tenho essa sorte também. E a gente montou um site com o meu trabalho, que é o www.josifogaca.com.br. Então, lá põe no post desse, põe lá o endereço no comentário. Aqui? Na hora que eu for pôr, lá no nosso feed, na hora que eu for pôr essa foto, você põe lá no comentário. Tá. E lá tem um pouquinho de tudo que eu faço. E tem a minha história também, escrita por ele. Ele poetizou essa história toda, então é bem gostoso de ler. E é isso aí. Se quiserem conversar, chamem. Se quiserem trocar alguma ideia. Se quiserem fazer uma live agora, eu tô à disposição. Tá vendo? Agora ela vai, gente. Tá? Tá e muito bom, obrigada, Josi. Ju, pela oportunidade. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem, por ensinarem, tanto por estarem sempre tão dispostas a nos ajudar. Muito obrigada mesmo. Imagina, Josi. A gente que agradece. A gente agradece vocês confiarem na gente. E junto a gente vai conseguir transformar o mundo e esse mundo vai ser maravilhoso. Ó, um beijo, Josi. Tudo de bom, viu? Fica com Deus. Beijo, meninos. Meninos também, que ficaram aqui com a gente. Um ótimo finalzinho da tarde. Obrigada, viu? Beijo. Até mais. Tchau, beijo. tchau. Tchau.